Seguinte, vamos falar hoje de contatora, beleza? Contatora, lembra que eu falei para vocês a respeito de elementos de acionamento, né? Que o pessoal utiliza elementos de proteção como acionamento. Vídeo aqui no campus o pessoal utilizando disjuntor para efetuar acionamento de lâmpada, né? Me diga uma coisa, por que você não pode utilizar um elemento de proteção para realizar acionamento? Hã? Por causa do quê? Exato, por conta da vida útil. Quer dizer, o disjuntor, ele não é feito para você ficar ligando e desligando. Eu estou mudando palavreado aqui um pouquinho, estou sendo mais um pouquinho formal porque eu estou gravando. Né? Depois, próxima sexta-feira eu volto ao normal, beleza? É como eu estou gravando, eu tenho que ser mais formal. Tem que tomar cuidado com o que eu falo. Mas porque o disjuntor, né, ele não é feito para ficar ligando e desligando. Ele não é elemento de acionamento, diferente do interruptor. Disjuntor é um elemento de proteção. Protege o quê? O cabo, né? O pessoal de industriais vai aprender domingo agora que disjuntor servia para proteger cabo, né? Eles vieram tirar dúvida comigo e começaram a falar um bocado de coisa. Eu falo, mas rapaz, meu disjuntor é para proteger cabo. Aí ele, é mesmo? Eu venho dizendo desde prediais. É a mesma coisa que eu digo para vocês. Eu estou dizendo desde agora que o disjuntor serve para proteger cabo, mas quando chegar lá em industriais, vocês não vão lembrar. Mas voltando. Então, a contatora, ela é o elemento de chaveamento que você utiliza para grandes cargas. Porque para pequenas cargas, você utiliza o quê? Por exemplo, iluminação? Interruptor. Só que o interruptor desse é no máximo quantos amperes? 10 amperes. E 10 amperes para iluminação é muito. Pode, meu filho. Pode, meu filho. Então, não posso frescar, calma. Mais forte que eu. Então, né, um interruptor desse, 10 amperes para uma lâmpada fluorescente tubular dessa, é tranquilo. Para a lâmpada fluorescente compacta, também é tranquilo. Agora, quando você estiver falando de lâmpadas de vapor metálico com reator de 250 watts, se você tem 10 lâmpadas de vapor metálico acionado por reator de 250 watts, você tem 2,5 kW. Já passa a corrente de 10 amperes. Então, como é que você aciona um elemento desse? Através da contatora. A contatora é um elemento que trabalha com sinal e trabalha com potência. Quando a gente fala sinal, é o quê? É um dispositivo de pequeno consumo de energia elétrica que aciona outro de maior consumo. Como vocês viram, acho que lá em circuitos eletrônicos, tipo amplificador em 2 estágios, você tinha um pré-amplificador para depois tinha um amplificador, não é isso? Você amplificava o sinal para esse sinal amplificado poder acionar outro dispositivo. É mais ou menos isso aqui. A contatora possui um elemento de baixo consumo de corrente, acionado através dos polos da contatora, dos terminais da contatora, né? O consumo bem baixinho, que pode fazer o acionamento de um equipamento de potência elevada. Porque, por exemplo, como é que você vai ligar um motor, por exemplo, de 30 CV? Né? O motor de 30 CV já foge mais ou menos do escopo que a gente viu de disjuntor motor. Disjuntor motor não é aquele elemento que tem o acionamento e a proteção em conjunto, né? Mas aí um motor de 30, 40 CV já não tem um disjuntor motor. Então como é que você aciona ele? Ou como é que você acionava, né? Porque esses acionamentos por contatora, né, eram muito utilizados, assim, era a regra, né, 90 e 2000. Com o barateamento do semicondutor,
né, o elemento de acionamento ele passou a ser a semicondutor, inversor de frequência, o pessoal chama aqui na universidade de conversor CCCA, e soft start. Mas antes o acionamento, principalmente o acionamento de... Já entrou? Já. Pelo menos falou comigo, né? Pelo menos pediu licença, né? Vou cortar essa parte. Vou cortar essa parte. Vou cortar. Esqueci. Isso. Então, o que acontecia? Por exemplo, uma partida de motor você não pode utilizar um motor, você não podia e nem hoje pode utilizar um motor com partida direta. Por quê? Exato, o pico de corrente é elevado, mas qual é o motivo real? O que é que vai incomodar você? Queda de tensão. Porque se a concessionária... É contigo, Lito. Porque se a concessionária pega e detecta uma queda de tensão maior do que 7%, lá no ponto de entrega por conta de acionamento, você pode levar a multa, porque você está causando distúrbio na rede. Né? Na BT, não sei se como é que está a norma nova, que é a antiga NT001, que é a norma de baixa tensão, acho que vocês viram lá com o Adson, não deixava você dar partida direta em motores acima de 5 CV. Quer dizer, motor acima de 5 CV, você tem que colocar um elemento de compensação. Um soft start, uma chave estrela triângulo, um inversor de frequência. Em MT não tem essa obrigatoriedade, mas você fica na dependência dessa queda de tensão no valor máximo de 7%. Então, como é que você aciona um motor desse? Geralmente é o quê? O pessoal chama de chave estrela triângulo. Vocês vão ver no laboratório. Joga para a estrela, que a corrente é menor, e depois joga para triângulo, que o conjugado é maior. Conjugado o pessoal chama de torque, né? O nome em português chama-se conjugado. Como é que você faz? Tem que ter um comando de mudar a configuração dos fios que estão ligados nos terminais do motor. Para uma hora ele está em estrela e de uma outra hora ele tem que estar em triângulo. Como é que isso é feito? Com um arranjo de contatora. Você faz um arranjo nas contatoras em que ela parte estrela e de repente você faz o chaveamento de determinados condutores e ela passa a trabalhar em triângulo ou delta. Entenderam? Como é que isso é feito? Você tem um sinal, geralmente você faz o quê? Coloca um temporizador, que a gente também vai ver no laboratório. Esse temporizador, né, depois de uma determinada quantidade de tempo, ele tira uma contatora e coloca outra. Automaticamente. Então você liga, ele passa um determinado tempo, 2, 3 segundos, que você coloca lá o timer, o temporizador, e ele vai passar da configuração estrela para a configuração triângulo. Um outro exemplo, por exemplo, essas lâmpadas aqui, como é que elas poderiam ser acionadas? Com contatora, em vez de ser acionada por disjuntor, está errado. Você colocaria uma botoeira, essa botoeira estaria ligada aqui, ó, nesses terminais aqui da contatora, que ela trata o sinal. Ela é uma bobina, né? E quando você aciona essa bobina, ela fecha o contato. Vocês viram isso em conversão de energia, não foi? Né? Que você pega, tinha lá, aí tinha um fluxo, aí depois do fluxo você tinha uma relutância de fluxo, né? Fluxo vezes relutância. E aí quando você pegava, acionava, esse elemento eletromecânico tendia a fechar. Pronto, é o mesmo princípio da contatora. Quando você energiza, ela fecha. Quando você desenergiza, ela abre. Né? Só que esse elemento de acionamento, como eu falei para vocês, o consumo é baixo. Aqui, ó, que você liga nesses terminais. Então, nesses dois terminais aqui, você liga o sinal
né? As contatoras geralmente têm dois conjuntos de terminais de bobina. Nesse caso aqui, eu acho que essa aqui é da VEG. Eu só fazendo propaganda da VEG, né? Os da VEG geralmente são em cima e embaixo. Justamente para facilitar a vida do instalador. Saber se o sinal de comando vem por cima ou vem por baixo. Depende da instalação. Por exemplo, esse da Schneider, né? Ó, os terminais de contato, eles são aqui na lateral, ó. Então depende da configuração da contatora. Então, entra um sinal, o circuito fecha. Essa contatora é feita para trabalhar com potência. Então você liga aqui, ó, nesses três polos de cima, né? Você liga as três fases, nos três polos de baixo você liga as cargas. Quando tiver corrente aqui nos terminais da bobina da contatora, a contatora fecha e você tem um acionamento do equipamento que você quer trabalhar. Entenderam? Então, o acionamento de cargas elevadas, ele geralmente é feito através de contatora. Por exemplo, outra aplicação de contatora. Quando você está trabalhando com grupos geradores, em que o grupo gerador vai entrar em rampa, já ouviram falar de entrada de rampa de grupo gerador? A rede vai saindo e o gerador vai entrando. Na hora que você tem um cruzamento, ele chaveia da rede da Enel para a rede do grupo gerador e você não sente essa mudança. Como é que geralmente é feito isso? Contatora. Agora a contatora é elevada, contatora de 1000 amperes. Né? Obviamente vai depender da potência do motor. Então, contatora, ele é o elemento de acionamento que você tem que trabalhar em sistemas de potência. Caso você não tenha algum outro elemento que tem uma outra utilidade, por exemplo, um inversor com controle vetorial, aí é outros 500. Beleza? O problema da contatora, né, e é por isso que o pessoal sai muito de contatora para a parte de acionamento de motor, é porque ela possui vários elementos discretos. Por exemplo, numa chave estrela triângulo que a gente vai ver, uma contatora, ela tem, um acionamento de motor tem pelo menos 3 contatoras. Agora imagine você multiplicando isso por 10 motores, 20 motores. Imagina um quadro cheio de contatora e a contatora bate, sela. E você não sabe onde é que está essa contatora se você não tiver o documental? Já entrou. Pode. Pode, já entrou. Com as mulheres eu não posso brigar, senão vão me chamar de misógino. Tirando a Jamile. Não. Eu vou tirar isso aqui da gravação. Eu vou tirar isso aqui da gravação. Eu tenho que tirar. Não me tire do sério, por favor. Não me tire do sério. Não vou ter que editar muito desse vídeo. Sim, voltando. Calma. Esqueci. Isso, a quantidade de elementos, né? Então você pega e tem um problema num quadro com um acionamento de um determinado motor, e para você descobrir onde é o problema é mais difícil. Por exemplo, você chega numa Grandene da vida, o que é que a Grandene faz? Calçado. Que eu saiba, né? Porque tem que ver né, o que é que esse pessoal muda, né? A Pagamento vende tudo, até remédio, né? Hoje está vendendo até remédio a Pagamento, né? Pois é. Mas o objetivo principal da Grandene que eu conheço é fazer calçado. O objetivo da Grandene é fazer manutenção em quadro elétrico? Não, ela não está nem aí. Obviamente está nem aí, aspas, né? Tem um cara lá que faz a manutenção. Mas o que é mais fácil para ela? Começar a ficar lá, tentar descobrir qual é o defeito num quadro com 400 contatoras, ou descobrir qual é o motor que está tendo problema, tirar o soft start, botar outro e mandar para manutenção?
O lance dela é produção. Antigamente isso era muito difícil. Por quê? Porque um soft start ou um inversor de frequência é um negócio muito caro. Hoje está muito barato. Silício hoje está muito barato. Ó, na época que eu fiz faculdade para comprar um 7447, que é transformar BCD para 7 segmentos, custava R$ 10. O salário mínimo era 200, 240. R$ 10. Só um integrado. Né? Hoje você deixa tomar um refrigerante, compra uma porta lógica. Tranquilamente. Né? Quando você tinha na década de 80, um processador custando $200. Naquela época, sem estar atualizado. Só o processador. Um Z80, um 6502, um 8088. Quer dizer, silício ficou barato. Silício, quando eu falo, é equipamentos, né? Que utilizam, né, semicondutores. Beleza? Entenderam? Então, é um elemento de acionamento de potência ainda. Né? Não, assim, toda vez que você quiser acionar algum elemento de potência, é bom alvitre que você utilize contatora. Apesar do pessoal utilizar muito o quê? O próprio disjuntor como elemento de acionamento. O pessoal utiliza de maneira errada. Por quê? Porque sai mais caro você pegar e botar uma botoeira, botar uma contatora, botar um sinalizador. Aí o pessoal acha que botar um disjuntor. No final das contas, você está matando a vida do disjuntor e talvez cause problemas. Porque a função do disjuntor não é acionamento, é o quê? Proteção de cabo. Disjuntor é elemento de proteção de condutor. Entenderam? Você está gravando aqui ainda? Tranquilo? Então, como eu falei para vocês, tem uma parte de acionamento de potência e tem uma parte de sinal, geralmente ligada em um temporizador, ou então um relógio, o pessoal chama de timer, né? Por exemplo, banco de capacitores. Como é que você aciona banco de capacitores? Contatora, né? O pessoal geralmente tende a deixar o banco de capacitor ligado direto. Isso é problema. Alguém sabe por quê? Qual o fator de potência mínimo segundo a resolução 1000 que é aceitável? Hum? Não, segundo a resolução. Resolução 1000, antiga 414. 0,92. 0,92 o quê? Indutivo? Depende do horário. Entre 6 e meia-noite, o fator de potência mínima é 0,92 indutivo. Quer dizer, se você tiver entre 6 e meia-noite 0,1 capacitivo, show de bola, a rede está agradecendo. Entre meia-noite e 6, vira. O fator de potência tem que ser pelo menos 0,92 capacitivo. Então, se você tiver 0,1 indutivo, show de bola. Isso quer dizer o quê? Que na hora meia-noite, você tem que tirar os bancos. Porque enquanto durante o dia você paga excedente reativo indutivo, durante a madrugada você pode pagar excedente reativo capacitivo. Se você coloca um disjuntor, como é que você vai efetuar esse acionamento? Tá entendendo? E quem é que vai estar lá meia-noite para desligar? Ah, deixa o peão lá. Se ele esquecer, que delícia, a conta depois atrozoba. Falei. Eu tenho que me conter, velho. Eu tenho que me conter. Eu vou cortar. Eu vou cortar. Né? Então, o fumo vem grande. Então, você tem que ter um elemento que é um relógio ou um timer que, quando é meia-noite, ele pega e aciona. Um timer, ele consegue acionar um banco capacitor de 22 kVAR?
22 kVAR, de 15 kVAR. Faz a conta aí para mim. 15 kVAR dá quanto de corrente? Hã? Isso, mas dá quanto de corrente? Só um banco de 15 kVAR. 15 dividido por raiz de 3 aí. 380, rapidinho aí. Só para vocês verem a corrente. 15.000 por 1,73 por 380. Pois é, 22,8 ampere. E tem um agravante que em condutor em banco de capacitores é que você tem que acrescer ele 35%. Então você imagina isso aí passando por um relé, aquele relé eletromecânico, não dá. Agora ele consegue acionar o quê? A bobina da contatora, que a bobina fecha e aí sim você pega e aciona o banco capacitor através dos polos da contatora. Você bota o relé ou o temporizador aqui, ó, e joga a parte de força aqui. Você já virava essa parte de comando e parte de força? Diagrama de força, diagrama de comando? Viram? Hã? Aqui não, né? Não, mas a gente vai ver. Beleza? Entenderam a função da contatora? Agora, qual o grande lance também quando você está usando contatora? Como é que você chega para comprar uma contatora? Ei, me dá uma contatora. Quantos amperes? De 20. Aí vocês não vão pedir mais o biscoito nem o pastel, né? Vocês pedem outra coisinha, né? Um joelho, né? Que chama salgado de joelho, né? Ou então salgado chamado aqui, que eu vi aqui no noticiário, é chamado palmito. Já viram esse salgado chamado palmito? Não tem palmito. Eu cheguei lá no Júnior em Forquilha para comprar o diabo do pau, porque eu não como carne, né? Aí eu cheguei para comprar assim o pão de queijo lá, que tem um pão de queijo frito, bom danado. Aí quando eu cheguei lá, não, rapaz, acabou com queijo. O cara, me veja um palmito. Eu falei, Júnior, eu quero um palmito desse. Não, não é o que tu tá pensando, não. Como assim? Não, salgado de palmito? Não, não tem palmito, não. É carne, presunto, milho, blá, blá, blá. Não tem palmito. Por que chama palmito? Eu não sei. O pessoal chama de palmito, eu não chamo de palmito. Beleza. Né? Então, como é que você compra uma contatora? Né? Você tem que saber o tipo de equipamento que você vai acionar com essa contatora. Entenderam? Vocês vão fazer errado no laboratório, vou logo dizendo. Por quê? Porque lá só tem um tipo de contatora. Só que se você sobredimensiona, show de bola. Então, raramente você vai ter problema. Você pegar uma contatora para acionar equipamentos com fator de potência elevado, próximo de 1, e quiser acionar um botão de indução, que é um bicho chucro, se a contatora for sobredimensionada, está suave. Mas não é assim que é para acontecer na prática, na indústria. Entenderam? Então, existem os tipos de contatoras. As categorias que você vai utilizar as contatoras. Né? Aí começando, né? Isso aí é tudo tá na IEC 9474, beleza? Esses tipos de contadores, se você quiser checar a norma, é a IEC 60947 dígito 4. IEC 60947 beleza? Aí quais são os tipos de contatoras? Primeira, AC1. AC é que é corrente alternada. A gente só vai ver as contatoras relacionadas à corrente alternada. Então vamos ver as contatoras relacionadas à corrente contínua, beleza? Que é o nosso principal aqui é instalações elétricas, né? Então a gente não tem instalação elétrica em corrente contínua, né? Se eu falar de instalação elétrica em corrente contínua não presta, o oráculo grita de lá e vem me dar uma aula de corrente contínua aqui. Tem que corrente contínua é muito melhor do que alternado. Fala mais de corrente contínua perto dele não, que ele pega rápido. Eu não falo não. E o oráculo sempre tem razão, né? Afinal o nome dele é oráculo, né? O apelido é André.
O nome dele de verdade é oráculo. Então, contator AC1, equipamento com fator de potência elevado, acima de 0,95. Né? São equipamentos praticamente resistivos. O que é que acontece no acionamento de um equipamento com fator de potência elevado? Vocês viram lá em circuitos elétricos, circuitos 2. Qual a característica? Indutores e capacitores são elementos de memória. Então, são elementos de armazenamento de energia, não é isso? Então, fatalmente, no transitório, no T0, quando vocês viram lá, fechava o Tzinho 0, você tinha, um era modelado como circuito aberto, outro é modelado como curto-circuito. Provavelmente você tinha um pico de sobretensão ou um pico de sobrecorrente, não era isso? Se o fator de potência é muito elevado, mais próximo de 1, quer dizer, aqui no caso da C1, fator de potência acima de 0,95, o que é que acontece? Vai ter pouco distúrbio, pouca sobretensão ou pouca sobrecorrente com relação à nominal do equipamento. Entenderam? Beleza? Não entendeu não, Lia? Foi que você não entendeu, filho? Tu tá aqui de corpo, né? A alma ficou lá no telemarketing, né? Lá do, tá respondendo, né? Tu tá pensando em responder a chamada, né? Alguém que te deixou puto outro, né? Todo dia. Tu não entendeu? Por exemplo, quando você chaveia um transformador, ele tem um negócio chamado corrente de enrush, que é a corrente quando você liga o transformador, que ela é bem alta. Tanto que quando a gente vai modelar lá industriais, a gente tem que modelar essa corrente de enrush como 14 vezes a corrente nominal. O transformador ele é modelado basicamente pelo quê? Como indutor. Tem resistência, né? Tem resistência primária, resistência secundária, mas ele é basicamente o quê? Bobina. Então ele é um elemento que tem memória, muita memória, não é isso? Então a tendência dele é o quê? Que na hora do acionamento a corrente dele vai lá para cima. Agora, imagine aquelas resistências de cortar plástico que tem no Lagoa, que é só para esquentar. Quando você liga, ele tem pico de corrente? Não tem, porque ele não tem elemento de memória. Então, aí já é uma boa para utilizar o AC1. Entendeu? Por isso que fala, fator de potência acima de 0,95, quer dizer, é uma característica mais resistiva do que indutiva ou capacitiva. Entendeu agora? Alguém não entendeu? Eu estou gravando, mas qualquer coisa eu edito depois e vou cortando as dúvidas e boto lá só a matéria. Me perguntem. Se intimidem não, ficar famoso não. Alguém está com dúvida? Sério? Posso continuar? Lembrando que a AC é para trabalhar com corrente alternada. Existe o DC, corrente contínua, só que nós não vamos ver DC, nós só vamos ver AC. Beleza? O AC2 já é para acionamento de motor com partida direta. Beleza? Ó, partida de desligamento com frenagem por sobrecorrente e partida por impulso motores de anéis. Quais são os motores de anéis? Motor com anel coletor em corrente alternada. Síncrono. Beleza? Por que frenagem contra sobrecorrente? Vê ali, ó. Na abertura, essa contatora mantém a tensão igual a da rede. E nesses casos você tem que ter na contatora resistências. Por quê? Aqueles bichinhos, parecem uns bichinhos de telefone antigo. O pessoal chama de resistência. Por quê? Numa máquina elétrica, o que é que diferencia a máquina ser geradora
ou o gerador ou motor? Se entra potência elétrica, sai mecânica, é motor. Se entra potência mecânica, sai elétrica, é gerador. Quando você desliga, o motor possui inércia. Então ele deixa de ser motor para ser gerador. Como é que você freia o motor? Com algum elemento de dissipação. Isso eu estou falando de acionamento direto, não estou falando de inversor, que aí com o inversor sim, aí você pega, altera a frequência do campo girante, né? Joga um campo, né? Com sentido invertido, beleza? Beleza, tô falando de acionamento direto. Tu entendeu? Tua resposta está certa, mas para equipamento, né? Para inversor. Então, por que ela mantém a tensão? Justamente para você não ter o quê? Se você pega e o motor é desligado, a tensão nos terminais dele na hora de desligar é praticamente a mesma tensão de alimentação dele. E aí vai diminuindo à medida que ele vai parando. O que é que acontece se a tensão no terminal for direto para zero? Ele vira um gerador na tensão que ele estava sendo alimentado, a corrente vai lá para cima. É por isso que, ó, na abertura que está errada, a abertura aí, que está errada, deverá interromper a corrente de partida com tensão igual à da rede. Justamente para evitar o quê? Essa sobrecorrente na hora do desligamento. Entendeu? Entenderam? Vocês entenderam ou não entenderam? Entendeu? Entendeu? Claro! Qual a parte você quer que eu repita? Eu repito 10 vezes para você. Que é o que é que acontece? Quando, por exemplo, você está alimentando o motor está em delta 380. De repente você desliga, você abre o circuito dele. Abriu. E a tensão nos terminais, né? Nos polos da contatora, zera. O que é que acontece? Se a potência é a mesma e a tensão nos terminais do motor está próximo de zero, obviamente não vai ser zero, para manter a potência, o que é que acontece com a corrente? Ela se eleva. Então, para você diminuir esse coice, você faz o quê? Ó? Mantém a tensão igual a da rede na abertura. Entendeu agora? Se você mantém a tensão, porque se a potência é a mesma, potência mesmo por conta da inércia, se você mantém a tensão, a corrente está mais ou menos a mesma e aí você consegue dissipar a corrente. Se você baixa a tensão a zero, a corrente vai lá para cima, você está causando um pico de corrente. Entendeu agora? Show. Vamos lá para AC3. Né, ó? Motor em gaiola, motor indução, né? Em gaiola, que não é rotor bobinado. Com o desligamento do motor em regime. Qual o lance do motor gaiola? Corrente dele de partida 5 a 7 é nominal. Um motor rotor bobinado, ele tem uma vantagem de você ter bobinas, obviamente, no rotor, por isso que o nome é rotor bobinado. E aí você consegue chavear esses terminais do rotor para uma resistência, então você consegue dissipar. E no motor gaiola, como é que você faz? Se as bobinas do rotor são curto-circuitadas? Entenderam? Como é que você consegue realizar frenagem no motor se você só tem as bobinas do estator disponíveis? Porque as bobinas do rotor são curto-circuitadas. Então, esses motores AC3 você faz o quê? Geralmente com motor gaiola.
Vocês estão entendendo? Né? Aí onde é que usa motor bobinado tipo gaiola de esquilo? 75% da carga industrial do país é motor de indução. Gaiola de esquilo. 75% da carga industrial. Não estou falando dos motores, não. Estou falando da carga industrial. Por quê? Porque motor de indução, você já viu gaiola de esquilo, ele é o Fusca dos motores. Sabe por quê, né? O motor de indução lá está funcionando, tira uma fase. O motor continua funcionando. Bota a subtensão. O motor continua funcionando. Fusca não é assim, né? Fusca você está lá mexendo, aí tira uma peça. Para que serve essa peça? O Fusca funcionando. E outra, né? Com clips e um chiclete você ajeita com qualquer Fusca, né? Mesma coisa do motor de indução. Você chega para qualquer cabo ali, ei, mas enrola aqui o motor. Ele vai lá e enrola o motor para você. Obviamente que ele não sabe o modelo matemático como vocês sabem. Não sabe as propriedades do motor de indução, não sabe as modelagens de controle vetorial, que é para vocês saberem, né? Não é possível. Estou dizendo que vocês sabem, né? Mas vocês têm a possibilidade de aprender isso. Mas é um motor com estrutura muito fácil de ser efetuado reparo. Até aí, beleza? A C4, né? Isso lembrando, né, que também fora da carga industrial você tem o quê? Elevador é o quê? Motor de indução gaiola. Escada rolante, motor de indução gaiola. Tudo é o quê? Bomba d'água, trifásica, motor de indução gaiola. Trifásico, viu? A monofásica tem um capacitor de partida um pouquinho mais complexo. Não? Beleza? Vamos para o AC4. Aí já o quê? Acionamento de motores de plena carga com comando de reversão. Aí é o problema. Porque o que é que acontece agora? O motor está girando, o campo girante está num sentido. Quando você reverte, o campo girante ele passa para o sentido contrário, não é isso? Você troca duas fases do motor de indução, está girando num sentido ABC, você vai para CB, você gira. Mas a inércia dele não continua no ABC? Então você tem uma tensão induzida no ABC e na hora da reversão você virar a CB, então você dobra o escorregamento. O que é que acontece com o elemento de sobretensão? Ó? Vai lá para cima. O que é que acontece com o elemento de sobrecorrente? Ó? Vai lá para cima. Muito pior do que a partida. Não é assim? Então, quando você estiver trabalhando com elemento de reversão, né, o motor precisar mudar de sentido, por exemplo, mixer, né, dessas maceiras, dessas fábricas de biscoito, está girando num sentido, aí tem hora que precisa me girar no outro sentido. Aí tem hora que precisa girar no outro sentido, outra hora que precisa... Óbvio que hoje não é feito assim, obviamente, essas fábricas de biscoito, né, óbvio, vai utilizar o quê? Inversor de frequência com controle vetorial. Estou dizendo antes, quando não tinha esse elemento. Como é que era feito? Dessa maneira. Ponte rolante. Aquelas pontes rolantes que passam levando equipamento pesado na indústria. Ela vai num sentido, aí chega lá no fim, né? Ela tem que voltar. Então você tem que fazer o quê? Tchum. Mas chegar no meio, pegar e ter que retornar. Sem desligamento. O escorregamento fica 2. É a reversão. Vocês entenderam o escorregamento 2, né? O campo girante elétrico está no sentido e o induzido mecanicamente está em outro sentido. Beleza? Aí tem contatora AC5A para chaveamento de lâmpadas.
Lâmpada de descarga. Quais são as lâmpadas de descarga? A gente vai ver. Lâmpada a vapor metálico, lâmpada a vapor de mercúrio, lâmpada a vapor de sódio. Que o acionamento delas é a partir de reator. Por exemplo, essas lâmpadas fluorescentes tubulares, eu falei para vocês, né? Ela começa a trabalhar com que tensão? Por volta de 3.000 volts. Para o rompimento do dielétrico de flúor. Beleza? Então, nessas lâmpadas, né? Com reatores, obviamente que uma lâmpada de vapor metálico ainda é maior ainda. Então, nessas lâmpadas, você utiliza o quê? A contatora AC5A. Também, se tem AC5A, tem AC5B, né? Só que a AC5B era para lâmpadas incandescentes. E vocês nunca viram lâmpada incandescente. Você já era ver já? Lâmpada incandescente? Lâmpada incandescente, que é o filamento de tungstênio. Vocês viram? Sério? Eu não sei, eu sou daltônico, mas deve ser amarelo. Hã? Inclusive foi um problema que eu tive lá em Industriais, que eu falei, olha, era o Kevin, que eu falei, ó Kevin, ó, tá faltando aqui, você botar o neutro, esse tracinho aqui do neutro. Né? Aí eu peguei e escolhi uma cor, acho que era roxa, azul, sei lá, botei lá. Ah, pronto, ó, a cor tá diferente, deixa eu mudar aqui a cor, botei lá. Aí parece que um era verde, outro era amarelo, né? Aí falou, a cor tá diferente. Tá não. Ele tá não, exatamente, tá não. Aí tá diferente mesmo, tá. Depois tu ajeita aí a cor. Pra mim tá igual, então eu vou corrigir, tá igual, então tudo bem. Então essas lâmpadas amarelas, só que ninguém produz mais, é proibida. Essas chocadeirazinhas de ovo, né? A gente vai ver que a temperatura da lâmpada é inversamente proporcional à cor da luz. Por exemplo, você está com lâmpada azul, né? Geralmente é o quê? 12.000 Kelvin. Essa lâmpada incandescente era o quê? 1.500 Kelvin. Aí o pessoal chama de temperatura da luz e a temperatura da lâmpada, né? A temperatura da luz se eu der azul, remete a frio. Amarelo remete a quente. Quanto maior a temperatura, mais fria a luz. Obviamente que isso é metafórico, né? Então, tem o AC5B, mas o AC5B era para lâmpadas incandescentes. Hoje você não tem mais lâmpadas incandescentes em produção, né? E aí você tem AC6A e AC6B. AC6A para partida de transformador, né? E AC6B para bancos de capacitores. O AC6B para banco de capacitores. Que em corrente alternada, o banco de capacitor em T igual a zero, ele é o quê? Um curto-circuito. E o transformador, ele é o quê? Uma bobina, ele é o quê? Circuito aberto. Então são duas características diferentes. Não é assim? Não, Pablo? Quando tu vê lá em circuitos elétricos, T igual a zero, em corrente alternada, o capacitor ele é modelado como o quê? Não, o capacitor é circuito aberto em regime. Ele tem uma impedância lá, mas circuito aberto em regime. Em T0, o capacitor ele vira o quê? Vira curto. E o indutor vira o quê? Circuito aberto. Se você botar DC, o que é que acontece? Aí o capacitor fica circuito aberto e o indutor fica o quê? Curto-circuito. Mas no T0, exatamente, mas no T0 inverte. Então, essas contatoras AC6, elas são para elementos altamente indutivos ou altamente capacitivos, quer dizer, elementos de fator de potência muito baixo. Só que esse elemento de fator de potência muito baixo tem características opostas. Um é um transformador e o outro é um banco capacitor. O banco capacitor serve para quê? Justamente por causa do horário. Você ligar e desligar. Se você pega e bota uma contatora AC1 e um banco de capacitores, ele não está sobredimensionado, o que é que a AC1 vai fazer com aquela energia? Não sabe, porque não foi projetado para isso. Entenderam? Esse é o problema. Lá no laboratório, vocês vão acionar motor com AC2, AC1.
Vamos fazer a reversão com a C3 ou com a C1. Quando é para fazer com o quê? Hã? Com a C4. Mas aí, como está sobredimensionado, show de bola. E é isso que eu quero que vocês vejam no laboratório. Obviamente que o Euler vai ensinar lá a fazer a parte de comando, mas eu quero que vocês verifiquem qual é a contatora que vocês estão trabalhando. Para dizer, ó, essa contatora está errada, por conta disso, disso, disso. A contatora ideal aqui para fazer reversão era, para fazer partida direta era a C3, para fazer essa com reversão era para ser contatora a C4. Entenderam? Porque aí vocês ficam trabalhando com contatora, pegam qualquer uma e de repente tem uma queima e vocês botam a culpa na rede, quando a culpa na verdade pode ser de vocês. Vocês estão entendendo, né? Sério? Vocês estão parecendo aqueles cachorrinhos que vem de sinal. Já falei pra vocês, né? O cara chega na bandeja de madeira, né? Os cachorrinhos ficam assim, com a cabecinha de mola, né? Parece você, quando eu perguntar tudo aqui, assim, eu tô confiando que vocês estão entendendo. Aí depois chega lá, eu vou apagar essa parte. Aí depois chega lá, na avaliação docente, o que ele ensinou está de acordo com o que ele cobrou na prova? Claro que não. Eu estou dando pelo menos a direção. A ideia é essa. Estão entendendo, né, crianças? Sim, não, talvez. Igual bosta na água boiando. Vou cortar isso aqui também. Hã? 10 minutos tá ótimo. Eu falo um bocado de tempo sem falar putaria. É saco ficar procurando essas porcarias. Pegar o horário aqui. Então vamos lá. Contatoras da VEG. Você só bota VEG, né? Você tá fazendo propaganda da VEG, né? Você tá representando a VEG, não. Falei para vocês, porque como tem a Eletrovale, representante aqui da VEG, fica mais fácil para você pegar e fazer, né? Uma consultoria, uma manutenção. Se tivesse da Schneider, eu tava falando, ó, da Schneider tal canto, só que eu não conheço. Da Siemens tal canto não tem. Né? E além da VEG ser nacional. Então, ó, por exemplo, você quer verificar as contatoras, né? É dessa família CWB. Tem família CWB, CWC. Essa CWC são contatoras AC3 até 22 amperes. Essa CWB é aquele disjuntor mini, né? Uma soluçãozinha compacta. São disjuntores menores. Beleza? Ele pode ser AC3. Não necessariamente o contador vem com relé térmico. Não. Não necessariamente. O relé térmico você tem que colocar. Relé térmico, relé de tempo. Beleza? Então, essa contatora CWC, da família CWC e CWB, né, essa CWC, eu estou vendo aqui, né, ela tem a C3 e tem a C4. A C3 para partir do motor gaiola e a C4 tendo reversão. Beleza? Aí, ó, qual a série da contatora ali? CWB, beleza. É para solução compacta. Qual a corrente que passa nos polos? É esse segundo númerozinho aí. Ele tem de 9 até 38 amperes. Né? Ele tem dois contatos auxiliares. Um normalmente aberto, um normalmente fechado. O primeiro número para normalmente aberto e o segundo número para normalmente fechado. Para que servem esses contatos auxiliares? Para, através desse contato, você acionar uma outra contatora, por exemplo. O que é o contato normalmente aberto? É que normalmente ele está aberto, é nada, é? Isso quer dizer o quê? Que quando a contatora for acionada, esse contato normalmente aberto, ele faz o quê? Fecha. Então você consegue utilizar um diagrama de comando com esse tipo de lógica.
E, obviamente, o contato normalmente fechado, quando a contatora aciona, o que é que acontece com ele? Ele abre. Beleza? Né? Esses dois números depois são o quê? Número de polos, normalmente abertos. Polos são aquela parte de potência, né? Isso aqui. Essa parte de potência, ó. Beleza? São 3 polos, né? 1 polo, 2 polos, 3 polos. No caso aqui, 3,0, ok? 3 polos normalmente abertos. Quer dizer, eles vão fechar na hora que você acionar a bobina. Beleza? E o último número é o código de tensão. Pelo amor de Deus, não chamem voltagem. Vocês são engenheiros eletricistas, beleza? Não falem voltagem e amperagem, por favor. Fica feio pra gente que tá dando aula aqui dizendo que isso não é errado. Ah, mas o pessoal fala assim, mas não fala não, por favor. Não, voltage, né? Em inglês, beleza. Você fala inglês? Você é de Sobral? Se fosse, devia falar. É a língua nativa do pessoal daqui. Vou cortar isso também. Hã? Não, mas é tensão o nome. O nome não é torque, o nome é conjugado. Tendo a palavra em português, fala a palavra em português. É importante. Beleza? Então você tem tensão de corrente alternada aí até o quê? Até 600 volts. Né? Nessa série CWB. Na CWC você tem até 690 volts. Já viu como é que eu sei desses dados? Catálogo. Por isso é bom vocês pegarem esses catálogos. Né? Pode pegar catálogo da Schneider? Pode. Pode pegar catálogo da Siemens? Pode. Não tem problema nenhum. Eu quero que vocês vejam nos catálogos as especificações dessas contatoras. Que é isso que eu vou cobrar em prova. Se eu pedir para você, dimensione a contatora para 20 lâmpadas de vapor metálico com reator de 400 watts. A pergunta é só essa. Aí vocês vão ter que procurar o tipo de contatora, o tipo de acionamento, se precisa de contato auxiliar ou não, qual é a classe de tensão que ela vai trabalhar. Como é o problema da vida, né? Porque o cara que for lhe pedir para fazer um acionamento de lâmpada, ele vai dizer, olha, eu vou fazer a lâmpada aqui, mas tu pega, ó, o cara que está te encomendando o projeto, tu bota a C5, né? A C5A, né? Bota uma C5A aqui, mas para acionamento desse motor tu bota uma C3, né? Vai chegar desse jeito, né? Vai dizer tudo bonitinho. Olha nesse catálogo aqui, ó. Esse catálogo 2022 aqui da Vega, essa última versão aqui, ó. Tem tudo já bonitinho. Você olha na página 35. Não, né? Ele vai dizer, ei, eu preciso acionar. Preciso ligar. Ele não quer saber se o pato é macho, ele quer o ovo. E aí, como é que aciona? Ei, sono, hein? Hoje está chato, é porque eu estou gravando, aí eu não posso acordar vocês. Voltaremos à programação normal, beleza? Sexta-feira. Sexta-feira retornamos à programação normal. Beleza? Aí tá aqui, ó. Contatora AC3A. Né, ó? Essa contatora CWB, ela pode ser trabalhar tanto como a C3A como a C1A. A C1A não, a C3. A é ampere, desculpa. Ela pode trabalhar tanto como a C3 como a C1. Nota que a corrente dela para a C1 é quanto? 25 amperes. Se ela for trabalhar com a C3 é quanto? 9. A C1 é o quê? Contatora com fator de potência elevado, carga com fator de potência elevado, não é isso? A C3 é o quê? Acionamento de motor gaiola, né? E tá aqui a especificação dela no catálogo, ó. CWB 9 é o que mesmo? 9 ampere. Um contato normalmente aberto, um contato normalmente fechado, né? Ali, ó. Lá no final, ó.
Eu não estou vendo o mouse aqui porque tá distante aqui, eu estou vendo aqui no meu. Estão vendo ali no final, ó? Aqui, ó. É aí, é? Pronto. Ó, a série é CWB 9 ampere. Depois os dois números subsequentes é o quê? Os contatos. Um normalmente aberto, um normalmente fechado. 3 polos normalmente abertos. Beleza? Aí ele mostra aqui o que é o normalmente aberto e o normalmente fechado. Ele indica esse terminal. Tá vendo esses númerozinhos aqui, ó? 3 e 4? Ele tem lá indicativo. Na contadora você vê lá o númerozinho, bem claro. Cada terminalzinho ele tem um número. Quando ele bota 3 e 4 ali, no terminal tem o quê? 3 e 4. Quando tem 1 e 2 é o quê? Terminal lá 1 e 2. Beleza? Entenderam? Não? Eu repito. Eu tô velho, minha filha. Hã? Amperagem não. Eu ouvi só uma amperagem aí do meu ouvido, o resto eu não ouvi não. Vai, fala. Aqui? Não, mas ele já indica a tensão aqui, né? Ó. Ele tem para 115, ele pode trabalhar também o quê? 230 monofásico, né? Aqui tem a potência máxima que ele pode trabalhar, né? Ó. E para 200, 230, 480 e 575. Obviamente que esse número aqui vai ter o quê? Ser embutido aqui no final, né? Mas aqui é a tabela da própria VEG. Isso aqui é tirado do manual da VEG. Então por isso que não tem essa parte do final. Porque ele mostra aqui todas as tensões que ele pode trabalhar. Beleza? Aí tem esses contadores mini, né? Ó, que obviamente que a corrente é menor, mas parte do mesmo princípio. Né? No caso é AC1, AC3. Aí já acabou. AC1, AC3. CWC é a série. 07 é a corrente, não é a amperagem. É porque quando você está na indústria, geralmente você chama amperagem, é normal. Tá entendendo? Eu sei, mas evitem. Né? 09, 12, 16, 25 ampere. Aí diz aqui, provavelmente é o quê? É AC3 esse cara aqui. Essa CWC, né? CWC é AC3 e AC4. Essa série da VEG. Eu tô falando essa série da VEG. Isso não é norma não, viu? Isso é catálogo. CWC, CW é catálogo. É o catálogo da VEG. Específico da VEG. Claro como o sol da meia-noite? Beleza? Pronto.